Igreja, eu não sei se vocês sabem, mas diariamente nós fazemos cerca de mais ou menos 35 mil escolhas. Parece besteira, mas, por exemplo, a blusa que eu ia usar, que o seu Adalto me copiou, né? A roupa, talvez o caminho que eu ia percorrer para chegar até aqui o prédio da igreja, ou até mesmo a hora que eu ia acordar, né? O que eu ia tomar no café da manhã, tudo mais. E somando essas pequenas decisões, mais ou menos por dia são 35 mil decisões. Nossa, mas que besteira, tudo isso, o que eu vou comer, enfim, 35 mil decisões durante um dia, um homem ou uma mulher faz na sua fase adulta. Fazendo um cálculo matemático, durante a nossa vida nós fazemos mais ou menos 1 bilhão de decisões na nossa vida. Então é decisão de montão. Só que é muito importante, sim, nós decidimos o que vamos comer, como que vai ser a nossa roupa que nós vamos vestir, como nós vamos se expressar. Isso é muito importante, né? Porque vai determinar o nosso conforto, a nossa vida aqui na Terra. Porém, uma decisão é mais importante que todos. Eu acredito e fico muito feliz por isso, porque a grande maioria daqui fizeram essa decisão, que é seguir a Cristo Jesus. E lá no momento do batismo, no momento que a gente morre e renasce, a gente passa a viver para Cristo. E essa decisão é uma decisão muito importante que nós tomamos em nossa vida, tá? E nesse momento, hoje eu estou aqui para falar para vocês, né? Eu, na minha profissão, eu vendo manutenção automotiva. Então, eu chego ao meu cliente, eu mostro para ele a melhor opção que ele vai ter para o carro dele ficar bom, para não ter retorno, e ele ter a melhor segurança ao conduzir o carro. Hoje aqui para vocês, eu quero mostrar para vocês, a minha função hoje é vender a cruz de Cristo para vocês. Graças a Deus vocês já são compradores, clientes de Cristo, graças a Deus nós somos hoje fiel a Cristo, mas o meu ânimo aqui, o que eu quero passar para vocês, é um ânimo para que possamos continuar na cruz de Cristo. Hoje nós sabemos que no mundo existem muitos atrativos, né? Muitas coisas que, se nós estivermos fracos na fé, nós vamos com certeza se desviar de Cristo, né? E eu me lembro, falando disso, falando de caminho, né, caminhar com Cristo, eu me lembro mais ou menos há 2 anos atrás, quando eu e a Isa tivemos a oportunidade de conhecer o Chile, e era um dia à noite, e nós falamos, vamos comer um lanche, tinha um lanche especial lá numa cidade, um pouquinho afastado do nosso hotel, e nós fomos até essa cidade comprar um lanche, comer o lanche, foi muito gostoso o lanche. A minha internet no meu celular não pegava lá, né, o meu não tinha feito um plano específico para isso, a Isa tinha feito esse plano específico, e beleza, a internet pegava, GPS para cá, GPS para lá, na verdade eu não conhecia muito bem, né? Então, usei o GPS para ir até o local. Quando nós estávamos na metade do caminho, era mais ou menos um pouquinho tarde da noite, era mais ou menos umas 11 horas, e estávamos retornando para casa, né? Pegamos uma avenida lá, e do nada, do caminho, a internet dela parou de funcionar, e logo em seguida, a bateria do celular dela acabou. Então, naquele momento, na verdade, eu entrei em completo desespero, porque eu estava sem um caminho para seguir. Eu não sabia como que eu ia fazer para chegar no hotel, né? Estava eu, minha filha, que na época tinha 2 anos, né? Era menorzinha ainda, então veio a preocupação. E existe um boato lá na cidade que, quando as pessoas viam que era brasileiro, eles davam um golpe, algo assim do tipo. Então, a minha primeira ideia foi falar o quê? Vamos procurar uma loja, comprar um carregador, carregar o celular e a gente vai para casa. Só que não tinha nenhuma loja em aberto, porque já era noite. E aí batia mais o desespero, vamos para cá, vamos para lá. E aí a gente não sabia mais o que fazer, porque a gente não sabia chegar no hotel que a gente estava, porque a gente não conhecia absolutamente nada. O nosso espanhol não é muito legal, então a gente não sabia se comunicar com as pessoas. Então foi uma situação bem desafiadora. Por quê? Porque a gente estava sem o auxílio do GPS. Então a gente estava perdido naquele ambiente. Mas graças a Deus eu falei, eu vou seguir. E entrei numa rua, e quando a gente viu, a gente deu de frente para o hotel que a gente estava lá. Com certeza foi Cristo que guiou a gente lá, porque eu não sabia a menor ideia do que eu estava fazendo, mas o importante é que a gente chegou, dormiu e beleza, deu tudo certo. Mas o que eu quero falar com vocês hoje? Eu quero falar para vocês hoje que quando a gente perde um foco, quando a gente perde uma referência, é muito perigoso. Quero convidar vocês ao nosso primeiro versículo hoje, que está lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5.
versículo é o 8, 9. 1 Pedro 5, 8, 9. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, andam por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Igreja, essa é uma passagem talvez pesada para nós começarmos hoje, mas é muito importante nós, cristãos maduros, que nós devemos sempre lembrar que sempre tem dois caminhos a ser seguido. Existe hoje no mundo que vai falar que se você não fizer nada de mal, se você for uma pessoa certa perante as leis, tudo certinho, você é uma pessoa boa. Talvez você seja uma pessoa boa realmente para a sociedade, mas é somente aqueles que são batizados e reconheceram que a cruz de Jesus foi a melhor opção, o melhor caminho, somente aquele será salvo no grande dia. Isso é muito importante a gente sempre relembrar. Hoje no mundo tem diversas opções. Temos opções aí, né? Recentemente eu vi uma pessoa vendendo um pedacinho de terreno lá no céu. E as pessoas acreditavam nisso, iam lá e compravam isso. Para nós sabemos que é uma verdadeira enganação, porque nós estamos alinhados com a doutrina do Senhor. Nós estamos alinhados com a Bíblia do Senhor. Mas para algumas pessoas, isso realmente é sinônimo de salvação. Por quê? Porque não lê as Escrituras, não se aprofundam nas Escrituras. E esse é o grande problema e o grande perigo. Então, como eu já disse, no mundo hoje existem vários atrativos, várias opções para ser seguidas. E hoje, quando nós decidimos seguir a Cristo e carregar a cruz de Cristo em todos os dias da nossa vida, com certeza nós seremos vitoriosos. Uma vida confortável nós teremos? Não sei, talvez sim, se for as nossas decisões. Mas, como o seu Adalto falou aqui na aula, a partir do momento que a gente se batiza, nós somos os escravos do Senhor. Tem até um hino que fala: fura minha orelha, Senhor, e me faça de escravo. Antigamente, para quem não sabia, os escravos iam lá, furavam a orelha, para falar que você furou minha orelha, então eu pertenço a você, o meu Senhor, o dono de fazenda, quem tinha muitas posses. Hoje, eu quero ser escravo do Senhor também, e mais um escravo espiritualmente, com certeza fazendo tudo aquilo que Ele deseja. Com certeza vocês, quando vocês foram batizados, muitas coisas aconteceram com vocês, talvez algumas perdas, coisas que vocês achavam que era muito importante. Particularmente quando eu me batizei, foi uma luta muito grande, perdi todos os meus amigos, que eu achava que eram amigos, na verdade, mas eram coisas atrativas do mundo que estava lá para enganar a gente. Minha família com certeza virou a cara para mim, na verdade, eles falavam: você é católico, você não pode. E foi um momento muito difícil para mim, mas graças a Deus eu consegui vencer todas essas coisas que o mundo oferecia para mim, e deixei de lado. E hoje, graças a Deus, meu pai, minha mãe, foram batizadas e hoje, em outra cidade, seguem a Cristo também. Então, isso é muito importante, por quê? Porque naquele momento, obrigado, Sr. Joaquim, naquele momento, eu decidi que a cruz de Cristo era melhor para mim. Igreja, eu não sei se vocês viram lá em Tocantins, aquela ponte lá que estava lá, acho que foi em dezembro, especificamente mais no dia 22 de dezembro do ano passado, aquela ponte lá que tinha até carros passando no momento, e aquela ponte do nada caiu. Aquela ponte lá tinha alguns sinais já que poderia cair, inclusive tinha um vereador lá gravando no momento que caiu, e aquela ponte partiu. E vale sempre lembrar que uma ponte sempre vai ligar dois lugares. Aqui especificamente ligava uma cidade de Tocantins e uma cidade de Maranhão, se não me falha a memória e se não me erra a geografia. Mas é muito importante a gente ver que uma ponte sempre vai ligar a gente em algum lugar, E é muito perigoso quando essa ponte cai. E levando em consideração essas coisas, isso que aconteceu, isso foi uma ponte que caiu. Mas trazendo para o mundo, muitas coisas que a gente acha que está firmado, está atravessando uma ponte, pode cair. A nossa confiança, estamos atravessando,
pode cair. O meu ego pode cair. Muitas coisas, o meu dinheiro, eu tenho dinheiro, então eu vou caminhar com o meu dinheiro. Pode cair essa ponte também. Porém, hoje existe uma grande ponte incrível que essa é impossível de cair, que é a cruz do Senhor. Eu não sei se vocês já viram algumas imagens na internet, né, bem explicativa, onde tem eu de um lado, aqui, e aqui está a cruz do Senhor, e aqui está o nosso Pai, Deus, aonde é o nosso alvo que nós queremos ir. E a gente caminhando nessa ponte, é incrível porque essa ponte é impossível de quebrar. Essa ponte é impossível de romper, igual as coisas que existem nesse mundo se rompem. É impossível de cair ou tudo mais, mas existe um grande perigo, igreja. A ponte não se quebra, mas nós podemos cair dessa ponte. Nós podemos estar andando lá e do nada se jogar dessa ponte. Se nós não estivermos carregando nossa cruz e andando conforme determina a Bíblia, essa ponte é muito desafiadora, muito boa para nossas vidas. Existem alguns requisitos bem claros para seguir, não é qualquer um que vai caminhar nessa ponte. Só que, se nós não tivermos o total discernimento e o foco, nós podemos cair dessa ponte. Ela sempre estará lá, mas nós podemos cair dela. Diferente das coisas do mundo, que cai do nada, quebra. Cristo Jesus, a cruz de Cristo, é impossível de quebrar. Nós sabemos já de toda a história, onde Jesus veio, viveu, foi glorioso aqui na terra nos dias, não cometeu nenhum pecado, foi na cruz, morreu, foi humilhado, inclusive no louvor que o nosso irmão Jefferson cantou agora, dizia muito bem o que falava: foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus, foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Que maravilha! Na verdade, esse louvor aí resume todo a minha mensagem de hoje, porque é exatamente isso. Se eu estou sozinho, consequentemente, eu irei cair. Se eu estou com Cristo, consequentemente, eu vou alcançar a vitória. Ok? Convido a vocês lá a abrir suas Bíblias mais uma vez em João. Livro de João, capítulo é o 14, versículo é o 6. Nada mais, nada menos que o próprio Senhor Jesus está dizendo isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Não foi Pedro, não foi Paulo, não foi qualquer outra pessoa, qualquer outro autor do livro da Bíblia. Foi o próprio Senhor Jesus que naquele momento estava determinando isso, que não existe outro caminho a não ser Ele mesmo para chegar até Cristo Jesus, até o nosso reino, até o reino do céu. O mundo com certeza vai oferecer várias outras coisas, vai nos iludir, só que no momento final, no momento do qual seremos julgados, nós seremos penalizados por não escolher o verdadeiro caminho. Eu particularmente naquele dia lá no Chile, fui penalizado por mim mesmo, porque eu deveria ter carregado o celular antes de sair de casa, né? Um erro nosso, vacilei, paguei o preço, mas graças a Deus consegui chegar em casa. Porém, poderia ter acontecido várias coisas, poderia ter entrado em uma bocada lá, acontecido alguma coisa com a segurança da minha família, por um erro, que eu não foquei naquele momento. Mas, como eu já disse, são mais ou menos, fazem parte dessa 1 bilhão de decisão que eu tomei. Essas decisões, algumas decisões, pode acontecer de ter algum erro, porém a decisão de esquecer de Cristo, essa é uma decisão que nós não podemos nem pensar em errar. Ok, igreja? Quero convidar vocês mais uma vez agora para uma história bem interessante, que está lá no livro de Mateus.
Mateus capítulo 21, a partir do versículo 1. A Bíblia nos diz o seguinte, Mateus 21, a partir do 1. Quando Jesus e seus discípulos estavam chegando a Jerusalém, no povoado de Betfage, que fica perto do Monte das Oliveiras, dali Jesus enviou 2 discípulos na frente com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante, e logo que vocês entrarem lá, encontrarão uma jumenta presa em um jumentinho com ela. Desamarre os 2 e a tragam aqui. Se alguém falar alguma coisa, digam que o mestre precisa deles. Assim deixarão vocês trazerem logo os animais. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Diga ao povo de Jerusalém, agora o seu rei está chegando. Ele é humilde e está montado num jumentinho, filho de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus havia mandado. Levaram a jumenta e o jumentinho, jogaram a sua capa sobre ela. Jesus montou. Da grande multidão que ia com eles, alguns estendiam as suas capas no chão e os outros espalhavam no chão ramos que tinham cortado das árvores. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana ao filho de Davi, que vem no nome do Senhor. Hosana a Deus nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e o povo perguntou: quem é ele? A multidão respondia: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Igreja, a gente viu algo bem comum aqui na Bíblia, né? Muito conhecida essa história, onde Jesus vai se cumprir mais uma profecia que estava falando lá anteriormente no livro de Zacarias, e Jesus vai lá e faz exatamente conforme o plano. Vai lá, pega um jumentinho que nunca tinha sido montado, entra na cidade e faz tudo o que ele deveria fazer. É recebido com grande festa, grande tapetes estendidos, as pessoas gritando, jogando ramos. Só que uma coisa muito interessante, igreja, que eu não sei se vocês já perceberam, Jesus estava montado em um jumentinho, né? Eu não sei se vocês já viram um jumento, né? Não sei se vocês já domaram um jumento, eu particularmente nunca domei. Mas é o seguinte, um jumento não é igual a um cavalo. Jumento, ele é mais difícil. Um jumento, ele vai morder você, ele vai estar andando normal, ele é teimoso. O jumento é antissocial. O jumento, às vezes, ele é bravo, né? E do nada ele está andando, caminhando, e do nada para e pronto, não vai mais andar. E isso é uma característica específica do jumento. E a gente vê que nesse momento aqui, não aconteceu nada disso. A Bíblia não descreve nada disso. Pelo contrário, ela descreve uma entrada triunfal em Jerusalém, conforme estava falando. Ninguém aqui falou que estava andando e de repente o jumento ficou bravo com as pessoas, foi lá e mordeu as pessoas, né? Eu falando as características do jumento, às vezes parece que eu estou falando de alguns irmãos. Teimoso, antissocial, bravo, né? Está andando, caminhando na fé e de repente empaca e fica ali estagnado. Parece que eu estou falando às vezes de mim, mas não, é o jumentinho. E você vê que como é desafiador a nossa vida, que nós temos diversas características. Igreja, sabe o que é o mais incrível e impressionante? Quando a gente está lá adestrando um jumento, fazendo o jumento crescer, né, domando um jumento, existe um processo para isso, demora algumas semanas, talvez meses, para você conquistar a confiança do jumento. E a Bíblia aqui vai falar o seguinte, que a partir do momento que Jesus viu o jumento, simplesmente Jesus pegou e montou no jumento e seguiu a caminhada. E naquele momento, aquele jumento lá, deixou tudo de lado, a sua característica, enxergou uma coisa que às vezes nós demoramos muito tempo para enxergar, que quando nós estamos caminhando com Jesus, a nossa vida se transforma. Eu já não sou mais eu,
eu sou transbordado pelo amor de Cristo Jesus. É exatamente isso que o jumento falou. E sabe o que é engraçado? O jumento superou todas as expectativas, que era o jumento lá, e o jumento deixou de lado todas as suas dificuldades. Lembra que o jumento é antissocial? Existia uma multidão lá gritando. Lembra que o jumento é bravo? Com certeza ele morderia alguém lá se fosse outra pessoa estivesse caminhando. A Bíblia não vai falar aqui, mas eu imagino os dois discípulos indo pegar o jumento, né, sem antes o jumento ter visto Jesus, o quanto talvez foi desafiador, porque o jumento ainda era o jumento. E eu imagino que o jumento foi indo, parando, aí as pessoas empurravam, mandou 2 discípulos, porque talvez seria um desafio muito forte. Não mandou um e só, vai lá você e pega o jumento. Não, vai 2 pegar esse jumento. Porque ele sabia que o jumento é um bicho difícil, um bicho desafiador. E é incrível que Jesus entra lá, e o jumento entra também, e mesmo com barulho, e mesmo com tudo, dá tudo certo. E, enfim, a Bíblia não vai falar o que aconteceu com esse jumento depois, mas eu imagino que esse jumento com certeza ficou famoso, porque afinal era um jumento que estava fazendo o papel de um cavalo, talvez, uma carruagem, né? E era o jumentinho que estava fazendo isso. E mais uma vez reflete o seguinte: mesmo eu não sendo muito importante, não tendo muitos status nesse mundo, sendo muitas vezes menosprezado pelo mundo, eu tenho muita importância para Cristo quando eu caminho com Ele. Se eu estiver longe dele, eu vou ser apenas realmente mais um. Igual o jumento estava lá amarradinho e era apenas mais um. Mas a partir do momento que ele foi escolhido por Jesus, ele teve o dia mais importante da vida dele, que foi caminhar com Cristo Jesus. Mais uma vez eu digo que a Bíblia não falou desse jumento depois, mas eu imagino ele chegando em casa lá e falando para a mãe jumenta e os irmãos jumento: mãe, entrei lá, deu tudo certo, e as pessoas gritaram, falaram hosana, e eu fiquei bem, eu não fiquei mal, eu não fiquei com vontade de morder ninguém, eu não dei coice em ninguém, eu não empaquei, mãe, eu me venci. A mãe dele falou: impossível, você é um jumento, não está na nossa linhagem fazer isso daí. E aí a mãe dele duvidou dele e falou: então vai lá que eu quero ver acontecer tudo isso depois. E a mãe dele olhando assim no portão e olhando, viu o jumento entrando de novo. E aí quando viu o jumento, as pessoas viram o jumento entrando, as pessoas deram paulada nele: sai, é um jumento! E o jumento ficou bravo, mordeu as pessoas, deu coice, empacou e saiu correndo da cidade de Jerusalém. E aí ele vai chegar e vai falar assim para a mãe: mãe, deu tudo errado. O que tinha acontecido aquele dia lá, aconteceu tudo ao contrário hoje. E a mãe dele, mais sábia, né, porque é uma jumenta mais velha, vai falar: realmente, meu jumentinho, quando você está caminhando com Cristo Jesus, as coisas em nossas vidas é totalmente diferente. Quando nós estamos sozinhos, nós vamos tomar paulada, nós vamos ter desafios e nós vamos perder esses desafios. O jumento, quando estava com Jesus, teve o desafio das pessoas gritando no ouvido dele, jogando flores, mas ele estava com Jesus, aquilo era tranquilo para ele, era tão simples passar por aquilo. E da mesma maneira somos nós em nossas vidas. Quando nós carregamos a cruz de Cristo verdadeiramente, fica fácil passar pelos desafios. Lembra que Jesus falou: eu vou, mas deixarei um auxiliador com vocês? É disso que ele está falando, é do Espírito Santo que hoje habita verdadeiramente em nós. Até mesmo essa mensagem aqui foi o que eu falei, não sou eu que estou passando, é Jesus Cristo me usando para passar. E quando nós acreditamos nisso 100% e seguimos 100% as doutrinas de Cristo Jesus, né, as coisas ficam muito mais fáceis. Igreja, eu posso ser bom, eu posso ser o melhor vendedor, eu posso ser o melhor pai, eu posso ser tudo, mas se um dia eu deixar a Cristo, eu passarei para tudo pior. Pior pai, pior vendedor, pior marido, pior tudo. Porque a nossa natureza
realmente é essa. Mas Deus, sendo totalmente glorioso, foi lá e mostrou que é possível ter uma vida 100% confortável aqui e ainda assim conseguir o reino do céu, que é o nosso alvo principal. Quero convidar vocês mais uma vez a abrir nossas Bíblias, agora no livro de Mateus, mais uma vez. Capítulo 19, versículo 28. Mais uma vez, Jesus, o próprio Jesus, falou: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo e o seu Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, vocês, os meus discípulos, também vão sentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos do povo de Israel. E todos que por minha causa deixarem casas, irmão, irmã, pai, mãe, filho, terras, receberão 100 vezes mais. E também a vida eterna. Igreja, mais uma vez aqui, o próprio Senhor Jesus falando: no mundo teremos muitos atrativos, porém, se você deixar tudo de lado e seguir a cruz do Senhor, com certeza nós teremos uma grande recompensa. Não é eu que está dizendo, igreja, é a própria Bíblia. Vocês acreditam na Bíblia, igreja? Vocês acreditam na Bíblia, igreja? Sim. É isso que ela diz para nós. É esse ânimo que ela dá para nós. É esse combustível que ela dá para nós. Pode ser que em determinados momentos de nossas vidas nós possamos ficar um pouquinho fraco e possamos estar calabeando, né? Ficando meio tonto ali, e podemos realmente estar em risco de cair da cruz. Mas espero que isso nunca chegue ao ponto de acontecer com vocês. E se vocês estiverem quase caindo, a Bíblia vai dar a solução. A Bíblia vai mostrar vários exemplos. Esse do jumentinho apenas foi um que eu usei, que quando a gente caminha com Cristo, tudo dá certo. Tem vários outros exemplos. A Bíblia é magnífica e está lá para ser um manual da nossa vida. Como o seu Adalto falou a primeira vez que eu vi ele perguntou para mim: o que é a Bíblia? Eu falei: um livro. Ele falou: não, a Bíblia é um manual da vida, e nela estará tudo o que nós precisaremos, em todos os assuntos e todas determinados assuntos, todas as dificuldades, lá vai tudo escrito. Igreja, eu espero que eu tenha conseguido vender o meu peixe hoje aqui, que foi mostrar que Cristo é a melhor opção, Cristo é o melhor caminho, Cristo é a solução. Ok, igreja? Que Deus seja louvado.